O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pelo SBT para te levar muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de doença, compartilhe conosco. Basta você enviar para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha e eu conto com a sua participação. Eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros, a Fabiola, da By Fabiola Moda Feminina, Robertinho Milas e também a Noêmia Ré. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Escolha bem os seus alimentos. A escolha dos bons alimentos é fundamental na nossa vida. Empenhe-se para que a maior parte da sua comida venha dos alimentos que a natureza produz, ou seja, alimentos in natura e preferencialmente que sejam alimentos da época. Assim eles têm mais valor nutritivo, melhor sabor e preço. Evite o excesso de alimentos industrializados e principalmente evite os alimentos ultraprocessados. Bom, e agora nós vamos falar sobre os fatores que implicam na nossa capacidade de impor limites e dizer não. E quem vai conversar com a gente a respeito deste assunto é a psicóloga, a doutora Júlia Arnaud. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Doutora, a gente já começa a falar que dizer não é muito fácil, né? É verdade. É muito difícil você, muitas vezes, dizer não só para as pessoas, mas como para si mesmo. Como a gente pode lidar com essas questões? Desde muito novos, nós somos ensinados, né, a dizer sim para as pessoas e a muitas vezes reprimir aí os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que a gente está querendo. Porque, se a gente for analisar, a gente escuta com muita frequência. Faça isso para fulano que você vai passar uma boa imagem, né? Faça isso que eu vou achar tal coisa de você. Seja uma boa menina, um bom menino. Então a gente vai internalizando essas crenças e chega à vida adulta, a gente fica e cresce com essa dificuldade realmente de impor alguns limites para as pessoas. E muitas vezes o fato de você dizer não para alguém, né? De você dizer sim para alguém, muitas vezes querendo dizer não, faz com que você se sinta até culpado, né? Porque Exatamente. Não era aquilo que você queria o contrário. Isso mesmo. Então o sentimento de culpa ele está realmente muito ligado a essa dificuldade de dizer não para as pessoas. Por quê? A dificuldade de dizer não, ela está diretamente relacionada à necessidade de agradar e à insegurança, né? Então é muito importante que a gente trabalhe esses aspectos. Como eu sempre digo aqui, todo comportamento ele tem algo por trás, uma crença ali que está reforçando esse comportamento. E no caso da dificuldade de dizer não e de impor limite para as pessoas, a gente precisa trabalhar essa insegurança e essa necessidade de agradar as outras pessoas, até porque a gente não agrada todo mundo, né? É uma realidade. Verdade. E aí você diz sim, muitas vezes querendo dizer não, você pode estar agradando a outra pessoa, mas você está prejudicando a si mesmo. Porque fica com aquele sentimento de culpa, não se sentindo bem, e aí acaba onde começa as doencinhas mentais ali, quando você já começa a ficar, né, aquele cansaço mental, aquela... Isso, eu sempre digo, Kelly, que o nosso sim para as outras pessoas, ele não pode ser um não para nós mesmos, né? Então, o meu sim para as outras pessoas não pode me gerar desconforto, porque significa que já não tem algo legal. A gente sabe que tem que existir um equilíbrio, que existem algumas situações em que a gente realmente às vezes nem quer fazer algo, mas pode fazer, e aí a gente se esforça um pouquinho, mas é necessário encontrar esse equilíbrio. Porque, mais uma vez, o meu sim para as outras pessoas não pode passar dos meus limites, não pode me gerar um desconforto muito grande. Doutora, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. Continue participando aqui do nosso programa, encaminhando as suas perguntas ou até mesmo as suas sugestões de temas, tá bem? Eu conto com a sua participação. Vamos conhecer a primeira pergunta agora na tela. Quais consequências a falta dessa capacidade pode trazer? Leila, a longo prazo, essa dificuldade em dizer não e impor limite para as pessoas pode fazer com que você tenha aí um rebaixamento ainda maior de autoestima.
Quando a gente fala também dessa falta de capacidade de dizer não, a gente também fala de uma autoestima mais vulnerável, mais frágil. Porque, como eu disse, as pessoas têm essa necessidade de agradar os outros. É como se o nosso valor tivesse condicionado à quantidade de sims que a gente diz para as outras pessoas. E não é. Isso é uma realidade falsa, uma crença disfuncional. Né? Então, a longo prazo, a pessoa ela vai ficando cada vez mais insegura, a estima vai ficando cada vez mais baixa e ela sente uma necessidade de agradar ainda mais as pessoas. Então, a crença de que você pode entrar, né, num relacionamento abusivo, sabe, é muito maior. A possibilidade disso acontecer é muito maior, de você ter relacionamentos muito dependentes, de você desenvolver uma dependência maior em relação às outras pessoas. Então, esse comportamento a longo prazo, se ele não for trabalhado, ele pode acarretar em todas essas consequências. Vamos para mais uma participação, é a Luciana, ela é do bairro Santa Luzia e ela pergunta, doutora, como posso ensinar meus filhos a desenvolverem essa habilidade? Pronto, essa é uma ótima pergunta, porque como a gente falou no início, desde muito novos nós somos ensinados, né, a agradar as pessoas. Então, o que a gente pode fazer com as crianças nos dias atuais? Encorajar essas crianças a falarem de fato aquilo que elas querem e o que elas não querem, ou seja, a expor os desconfortos que elas têm. E não obrigar essas crianças a fazerem aquilo que elas não estão com vontade naquele momento. A gente não está falando aqui de criarmos simplesmente hoje em dia, né, crianças que vão fazer somente o que elas querem. Não, mas é encontrar um equilíbrio diante disso. A gente sabe que, por exemplo, estudar você tem que fazer, não tem jeito, né? Não tem essa de não querer, de não estar com vontade. Mas, por exemplo, fazer uma atividade específica para fulano, sabe? Ou ensinar o meu filho a fazer algo por mim, porque eu vou gostar mais dele por ele estar fazendo isso. Está errado, porque, como eu disse, essa crença ela vai sendo internalizada desde a infância. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar, né, essa maturidade emocional com a criança de uma forma bem lúdica mesmo, para que ele possa comunicar aquilo que ele quer e o que ele não quer fazer e dizer a ele também desde muito novo que o valor dele, que a autoestima dele não tem que estar ligada a essa necessidade de agradar as outras pessoas. Que ele pode ser quem ele é, fazer o que ele quer fazer, né? Porque é isso que vai fazer com que ele se sinta liberto para viver em sociedade, não viver condicionado à opinião das outras pessoas. É importante, né, essa comunicação entre pais e filhos, né? Exatamente. Os pais passarem a ouvir mais seus filhos, até por uma questão boba, assim, na hora do almoço. Não quero comer, sei lá, verdura, né? E às vezes a mãe vai lá e obriga. Mas por que não ouvir? Por que você não quer comer, né? Exatamente. Aí às vezes, porque eu não gosto. Mas você já provou? Não, então você não vai saber se você gosta se você não provar. Então é muito do diálogo, né? Exatamente. Como eu disse, não utilizar essas situações com justificativas que possam, né, acarretar nessa crença limitante. Porque, por exemplo, como você citou o exemplo da comida. Mas se você comer, a mamãe vai ficar feliz. Se você comer, a gente vai fazer tal coisa logo depois, que a pessoa gosta, que a criança gosta. Então já é uma recompensa que não é legal. Porque a criança começa a internalizar que a recompensa eu não faço algo que eu quero, mas a partir do momento em que eu faço, fulano gosta mais de mim e eu agrado fulano de tal, que é importante na minha vida. E aí eu cresço tendo esses comportamentos repetidas vezes. E aí eu me torno uma adulta insegura, uma adulta que acaba condicionada à opinião das outras pessoas, né? E fazendo coisas que, de fato, fogem daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero fazer. Verdade. Vamos para mais uma participação. É da Rosângela, ela é do bairro Aparecida. E ela pergunta, isso pode deixar a pessoa mais suscetível a adoecer mentalmente? Sim. Porque, como eu falei, afeta muito a questão da autoestima, né? Uma autoestima fortalecida, saudável, ela é um fator, assim, primordial para que a gente não desenvolva transtornos de humor e transtornos ansiosos. Então, uma pessoa que tem um comportamento de ter uma dificuldade maior de impor limite nos outros, de dizer não para as outras pessoas e para as suas próprias necessidades, ela pode desenvolver, ficar com a autoestima cada vez mais baixa e desenvolver transtornos de humor, transtornos depressivos, porque, como eu falei, a pessoa ela se torna refém da opinião dos outros, justamente por essa busca incessante de agradar as pessoas. E como a gente sabe, a gente não vai agradar todo mundo. Então, o limiar de frustração ele fica muito baixo. Então, a pessoa ela fica mais suscetível para desenvolver transtornos ansiosos por conta dessa ansiedade em agradar as pessoas e a frustração, né, desencadeada pelos transtornos depressivos por essa necessidade de realmente agradar, de querer fazer tudo que as pessoas querem e esperam dela. Doutora, e quais são as sugestões que podem nos ajudar a quebrar esse padrão?
Olha, Kelly, a psicoterapia. Por que eu falo isso? Porque como a gente sempre falou, todo comportamento ele tem uma crença por trás. E é através da psicoterapia que a gente identifica essas crenças e consegue trabalhar. Então, no dia a dia, é você prestar atenção. Será que eu realmente venho de uma criação? Será que hoje eu me comporto de uma forma que tem me gerado desconforto? Né? Eu tenho me sentido muito desconfortável em realmente não conseguir comunicar os meus limites para as pessoas, dizer não, não só para os outros, como para mim mesma também em alguns momentos. Então eu acho que está na hora de procurar ajuda para lidar com isso, porque nem tudo a gente consegue lidar sozinha, isso é uma realidade. Então é procurar ajuda especializada para a gente conseguir trabalhar essas questões. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Você aí de casa que se identifica com esse tema, né? Faça o que a doutora disse, busque ajuda, né? Quanto mais precoce for, melhor o sucesso do tratamento, né? Exatamente. Olha, muito obrigada, até o próximo Obrigada. programa. Doutor Me Consulta agora vai para um breve intervalo, mas não saia daí porque a Óticas Caetano tem um recado para você. Óculos, armações e lentes são uma questão de saúde, mas para muitas pessoas vai além disso. E é nessa pegada que a Óticas Caetano vem sempre inovando no mercado roraimense, unindo o útil ao agradável. Já pensou em utilizar uma lente confortável para os seus olhos e ainda por cima garantir um bom visual? Conheça a ótica que fica localizada na Rua Coronel Pinto, 508, Centro. A loja está sempre com novidades para levar beleza e funcionalidade até você. Garanta suas cases e sicurezas para suporte do seu Caetano, personalizados e produzidos na própria ótica de acordo com a sua preferência. Confira no Instagram, @óticascaetano_rr.